Olá, estudantes! Estamos aqui começando a nossa videoaula entrevista da semana 1. É um prazer estar aqui com a Roberta para aprofundar um pouquinho as nossas reflexões sobre uma das abordagens que nós vamos discutir nessa semana, que é o conectivismo. Então, vou apresentar para vocês a Roberta. Roberta Amêndola é mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, especialista em edição pela Universidade Complutense de Madrid, está cursando especialização em computação aplicada à educação pela USP, atua como consultora em inovação educacional e projetos editoriais voltados a escolas privadas e públicas, com ênfase em ambientes virtuais da aprendizagem e projeto de vida. É autora de materiais didáticos e de formação de professores. É um prazer tê-la conosco para discutir o conectivismo, uma abordagem recente que traz uma perspectiva diferenciada dos processos de ensino e de aprendizagem. Por isso, um tema tão importante na formação de futuros especialistas em inovação e gestão na educação digital. Então, vamos direto ao assunto central da nossa videoaula de hoje. Então, vamos começar com a pergunta principal. O que é aprendizagem para essa teoria, Roberta? É uma das principais diferenças do conectivismo em relação a outras teorias de aprendizagem, né? Nas outras teorias, em geral, a aprendizagem se dá de fora para dentro. O conhecimento está no mundo e o aluno internaliza esse conhecimento, seja através da aquisição, da construção do conhecimento, no construtivismo, no cognitivismo. No conectivismo é diferente. O conhecimento continua fora, no mundo. Ele não está internalizado nos sujeitos, ele está também nos sujeitos, mas ele está na sociedade, nas organizações e inclusive nas máquinas. Então se considera que as máquinas também têm uma inteligência e também aprendem, claro que uma inteligência artificial, mas que existe uma aprendizagem fora do sujeito. Então são as conexões que levam a uma aprendizagem, o sujeito saber onde tem o conhecimento que ele precisa e conseguir acionar todos esses conhecimentos, mas não internalizá-los. Então é diferente do que é tratado em outras teorias de aprendizagem. Por isso, essa perspectiva inovadora do conectivismo. É uma posição diferente mesmo que se assume aí na relação. Olha para o conhecimento de outra forma, né? Para a aprendizagem e para o conhecimento como externo, não interno. Interessante. Você poderia explorar um pouquinho mais, assim, para a gente, até para os nossos estudantes, assim, quais conceitos que você acha mais pertinentes, que a gente poderia destacar nesse momento, como essenciais para compreender essa teoria? O principal conceito é o de redes de aprendizagem. Então, como o conhecimento não está só em um sujeito, está em toda a sociedade, o conhecimento se forma nessa rede. Então, eu nunca vou ter sempre o conhecimento inteiro de qualquer assunto, ele está um pouco em mim, um pouco em outra pessoa, um pouco em uma organização, um pouco em uma máquina, e ele se constrói nessa rede. Então, tanto a rede conecta todos esses conhecimentos, que é esse conectivismo, quanto o estudante, o ser da sociedade que interage com esses conhecimentos, precisa acessá-los. Então, todos estão dispersos e a aprendizagem dentro do conectivismo é saber o que acessar, que caminho traçar para acessar. Então, o principal conceito é o de rede de aprendizagem. E como que o professor atua nessas redes? A intenção do professor é favorecer que o aluno entenda quais são esses caminhos e identifique, quando ele chegue a um conhecimento, a uma informação, que fonte é confiável. Porque os conhecimentos, ao estarem em quaisquer sujeitos, em quaisquer organizações, eles podem não ser de uma fonte confiável. Então, o primeiro ensinamento, o primeiro processo em que o professor atua com esse aluno é levá-lo a identificar o que é um conhecimento seguro, confiável, e estabelecer relações. Não basta ele só acionar esse conhecimento externo, mas ele tem que também interagir com ele. Senão ele seria só uma informação, senão ele só acessa, lê um conhecimento em algum lugar. Ele só se apropria disso quando ele interage com esse conhecimento. Então, o papel do professor é promover essas situações de aprendizagem em que o aluno passe a desconfiar, questionar se uma fonte é confiável e, principalmente, estabeleça essas redes de conexão. Então, que ele não precisa saber tudo, mas ele tem que saber onde está o conhecimento que ele pode precisar. E aí onde o professor entra como um curador desses caminhos de acesso a esse conhecimento, guiando o aluno para que ele não se perca em fontes que não sejam confiáveis.
Mas eu diria que é um processo bem difícil, né? Bem difícil. Para direcionar, né, essa Uhum. perspectiva da curadoria. E aí, nesse sentido, se você pudesse definir um pouquinho, qual a concepção de educação que se defende nessa teoria, né? Também é diferente, né? No conectivismo é tudo um pouco diferente do que a gente vem estudando nas outras teorias de aprendizagem. Dentro dele é uma educação democrática, aberta. Então ela não está centralizada em um sujeito, nem em um professor, nem em uma escola, em nenhuma instituição, numa universidade. Ela está em todos, justamente por esse princípio de construção em rede, de aprendizagem em rede. Então, ao ela não estar em um sujeito, ela é uma educação aberta, democrática. Você não precisa estar em uma escola, em uma universidade para aprender. E não só durante os anos escolares, você aprende ao longo de toda a vida, então é uma educação formal e informal, aberta. É um outro conceito, né? A gente vem de um conceito onde a aprendizagem, a educação se faz dentro da escola. E no conectivismo ela pode acontecer inclusive fora da escola. Então, se um aluno assiste uma série de vídeos no YouTube sobre como aprender a tocar violão, ele está aprendendo, isso é conhecimento, e não foi mediado por um professor. Ele acessou o conhecimento sozinho, teve que identificar se aquela fonte era segura sozinho, e com isso construir o próprio conhecimento. Então, parte de uma outra visão de educação, né? Descentralizada da escola e espalhada na sociedade como um todo. Interessante mesmo, né? Porque coloca uma outra posição, né? Para muitas instituições Exato. e faz a gente questionar A um gente pouco questionar, exatamente. o nosso lugar, né? Uhum. Nesse contexto. E a partir disso, se você pudesse contar um pouco assim, o que te levou a pesquisar o conectivismo e até para a gente tentar situar nesse cenário todo, porque aparentemente assim gera um estranhamento, né? Porque realmente traz uma perspectiva histórica, né, diferente, porque não foi assim que a gente vivenciou o processo educacional, né? Eu também, né, não aprendi pelo conectivismo, é uma teoria relativamente recente, é de 2004, que foi publicado o primeiro artigo. Então, eu também me choquei, me deparei com essa teoria, mas eu fui em busca dela, não como uma nova verdade ou como uma substituta das teorias de aprendizagem anteriores, mas por tentar responder a alguns questionamentos que vinham da própria sala de aula. Então, quando o aluno me dizia, por que eu tenho que aprender isso se está tudo no Google? É só ir lá pesquisar e a resposta está ali. E aí eu me questionei se de fato a escola estava cumprindo com o papel dela, né? Fazendo um meia-culpa, me incluindo nisso, não criticando os professores ou a instituição em si, mas pensando que talvez a gente tenha que repaginar ou se adaptar a esse mundo conectado e que foi incluído de alguma maneira na escola, principalmente por causa da pandemia, mas não de fato foram revistas os processos de aprendizagem, de ensino, as práticas, né? Então, esse questionamento dos alunos me incomodava muito de falar, eu não estou entregando o que ele está esperando, não no sentido de agradar, né, o aluno, mas no sentido de uma demanda que ele está vendo, de que o que ele aprende na escola ele não consegue aplicar na vida prática, quando ele ingressa no mercado de trabalho. Então, a escola está falhando. Como eu respondo a isso? Com as teorias de aprendizagem que a gente tinha até hoje, parecia que de alguma maneira não davam conta, não do ensino e da aprendizagem, mas das demandas do século XXI. E o conectivismo trouxe um outro olhar, que é se o aluno já está acostumado a fazer 1000 conexões, ele passa o dia inteiro vendo um vídeo, um texto, outro, como se tivesse uma tela, né, uma tela com hiperlinks e ele o tempo inteiro conectando com outras informações. Se isso é a vida dele fora, por que não trazer para dentro da escola? Então foi aí que eu fui procurar estudar um pouco mais o conectivismo. Muito bom. Agora a gente poderia talvez destacar um pouco da sua experiência do ponto de vista mais prático mesmo, né? Se você pudesse ilustrar para a gente, né, alguma prática, algo concreto que você já tenha feito no seu profissional mesmo, que tenha marcado essa abordagem, né? Como que você fez, né? Como aplicar, né, o conectivismo na prática? Eu acho que as tecnologias, o principal acréscimo, a contribuição delas foi estabelecer essas redes de aprendizagem. Então, uma experiência prática de aplicação do conectivismo é em ambientes virtuais em que você tem todos os conteúdos, ou quase todos, né, embarcados dentro deste ambiente e tudo está conectado, como se ele fosse já uma réplica da internet, mas num ambiente controlado e com um propósito educacional.
Então, ali, um conhecimento leva a outro. Você está em língua portuguesa e com um clique você entrou em história, coisa que no livro didático não funciona da mesma maneira. E essa atividade de levar o aluno, conduzir o aluno por diversas áreas, então também é um conhecimento multidisciplinar. E permitir que ele faça esse caminho sozinho, porque ele tem acesso a tudo ao mesmo tempo em um lugar, é uma prática dentro do conectivismo. E outra fora do ambiente da escola seria essas redes de aprendizagem colaborativas. Então, por exemplo, eu já participei como aluna e já incentivei os alunos a fazerem isso, que é essas redes de aprendizagem de idiomas. Então, por exemplo, eu sei falar espanhol e você sabe falar inglês. E essa troca entre os alunos é o que forma esse conhecimento, né? É como um acessa o conhecimento do outro. E aí vem o questionamento principal, a principal crítica do conectivismo, que é: e qual é a fonte segura aí? Se você também não é um professor e eu não sou uma professora desse idioma, como a gente confia, né, que o outro está me ensinando correto? E isso é o que o aluno deveria ter aprendido no colégio dentro da perspectiva conectivista, que é, de certa forma, desconfiar das fontes e saber acessar a fonte confiável. Então, na nossa interação, que a gente construísse juntas esse conhecimento, mas que em alguma dúvida a gente soubesse acessar uma gramática. Ou seja, a gente sabe onde tem uma fonte. Não tem a pretensão de concentrar isso em mim e em você, e esse conhecimento está nessa conexão, nessa interação. Então, são diversas práticas, né? Nos ambientes virtuais, dentro do colégio e fora, em outros ambientes, sem um mediador, sem um professor, também acontece essa aprendizagem. E é essa a proposta do conectivismo, no ambiente formal ou no informal, que haja uma troca onde esse conhecimento é acessado e construído por todos. Muito legal. E abre diferentes perspectivas, né? Porque muitas vezes a gente fica tão preso, né, uma ideia de um planejamento muito formalizado, e na verdade o que a gente precisa é estar atento àquilo que a gente está proporcionando, né? Em termos de formação de um sujeito autônomo, Exato. crítico, reflexivo, de fato, né? Muito bom. Nesse sentido, você consegue destacar algumas das contribuições principais que você vê dessa teoria para a educação de uma forma geral? Eu acho que a principal, eu diria que é preparar para o século XXI, para essas demandas do século XXI. Em geral, a escola tem preparado para as demandas, por exemplo, de um vestibular, de um Enem, que a gente sabe que são exigências da sociedade, de entrar numa universidade, nem questiono isso de forma alguma. Também tem que ter um olho para isso, mas muitas vezes o aluno sai com esse questionamento de: eu passei anos dentro da escola e não aprendi o que eu precisava para a vida, ou não sei entrar no mercado de trabalho, e acho que o conectivismo prepara para isso. Ele pode ter que aprender com um colega de trabalho, e ele se sente um pouco perdido quando ele não tem um professor ou uma instituição por trás que né, avalia e consolida aquele conhecimento. Então, se eu não aprendi na universidade, esse conhecimento não vale, ou não na escola. E ele aprende ao longo da vida, a gente aprende tudo, todos os dias, inclusive nas interações sociais. Então, acho que a principal contribuição é trazer esse olhar que, para a gente como educadores, é um pouco difícil também, né? Porque tirar um pouco o nosso protagonismo, Sim, o poder, né? o nosso poder, o nosso conhecimento e dizer: ué, não sou só eu a fonte de informação, o aluno não precisa de mim. Então, tem um exercício nosso, mas não é que ele não precise. Ele precisa ser guiado para caminhar sozinho e não para depender de mim, né? Então, acho que essa é uma grande contribuição, é fazer a gente também repensar o nosso papel. E limitações, Roberta? Esbarra na mesma questão que é a da formação e a relação com os professores. Se a gente pensa em uma sociedade conectada, por exemplo, a teoria foi criada por teóricos dos Estados Unidos, do Canadá, onde uma realidade de conexão muito diferente da nossa, e a gente sabe. A gente acabou de passar por desafios na pandemia e sabe o quanto, né, existiam casos com um celular, poucos dados, pouco acesso à internet e 3 alunos tendo que estudar. Então, o conectivismo pode acontecer offline, ele não precisa necessariamente da internet. Mas se o aluno não tem esse hábito, esse raciocínio, esse processo cognitivo de conectividade, de linkar conteúdos, de saber acessar, né? ele não consegue se desenvolver. Então, uma teoria que tem suas limitações quando temos um problema de acesso, que é o caso do Brasil. Sim. Então, essa seria uma limitação importante. Muito importante, né? Então, ela funciona talvez em colégios muito
top, né? Que tem todos os dispositivos, todo o acesso à internet, esse aluno já é muito acostumado com a tecnologia, mas não é realidade do país todo. Sim. Então, vejo uma grande falha aí. Também acho que, por um lado, ela polariza um pouco essa discussão do papel do professor, como se não se precisasse de educador nunca mais, nem de escolas. Eu particularmente discordo. Entendo que ela traz, sim, um olhar para o aluno ter que ser autônomo, mas ele não vai aprender isso sozinho, na minha perspectiva. Ele precisa dessa instituição que o guie nesse caminho, e depois ele segue sozinho. Legal. Então, tem polêmicas aí no conectivismo. Eu acho que todas as teorias, a gente consegue olhar esses contrapontos, né? E para finalizar, assim, eu gostaria que você pensasse um pouco nos nossos estudantes, em quem está nos ouvindo, né? Se você pudesse destacar algum elemento, como se fosse um conselho, né? Uma dica, para quem tem interesse em aprofundar os estudos nessa teoria, nessa abordagem, o que você destacaria para eles? Embora eu tenha vindo nesse papel de falar sobre o conectivismo, de forma alguma eu levantaria como uma bandeira. Acho que o conselho, a palavra final, seria olhar para todas as teorias e identificar o que faz sentido no seu contexto, nos seus objetivos de ensino, na sua disciplina, porque pode funcionar para um ambiente e não para outro, né? E às vezes a gente não pensa sobre a nossa própria prática com essa perspectiva depois de um tempo de carreira, né? Quando você está na faculdade, você está vendo todas as teorias e fala, bom, vou seguir essa. Às vezes sem a prática, né? Às vezes por um encantamento naquele momento. E ao longo dos anos, você vai entrando num colégio, por exemplo, e aquele colégio segue uma linha. E você acaba adotando aquela linha, mas não se questiona se faz sentido para você. Então, eu acho que o principal conselho seria olhar tanto para o conectivismo quanto para as outras teorias de aprendizagem, tentar de alguma maneira ser neutro, se é que isso é possível, depois que a gente já tem uma bagagem, mas tentar revisitar essas teorias e ver o que faz sentido para a sua prática. E não abraçar uma como bandeira, nem o conectivismo, nem outra. É uma combinação, né? Cada aula, cada turma tem um objetivo, tem uma teoria que funciona naquele momento. Muito bom. Então, é mais o convite à reflexão do que um conselho de siga por esse caminho, nem do conectivismo nem de outro. Olhe para todos e siga pelo seu, o que fizer sentido para você, na sua prática. Muito bom. Queria te agradecer muito, Eu que Roberta. agradeço, obrigada. A Roberta conseguiu atingir os pontos principais que eu gostaria. Obrigada. Isso é muito importante para a gente. E fica para você que está nos ouvindo aí um convite muito especial de levar isso que a Roberta trouxe hoje para a nossa disciplina como um todo, porque é esse o foco mesmo, né? O quanto que as teorias, elas possibilitam um olhar diferenciado sobre a prática. E vocês vão ver nas semanas seguintes algumas das teorias de uma forma mais contextualizada e aplicada em diferentes perspectivas, temas das nossas disciplinas, da nossa disciplina, né, vários temas, para que vocês possam fazer esse exercício que a Roberta destacou, né? Se posicionar de uma forma crítica, fundamentada, porque isso é importante, né? Não quer dizer que a gente tenha que olhar para tudo de uma forma irrefletida, mas assim, parar e pensar assim, como que eu consigo definir uma concepção, como que eu consigo olhar de uma forma crítica e reflexiva de fato, né? Não só no senso comum. Então, muito obrigada de novo, Eu que Roberta. agradeço. Espero que você tenha gostado e vamos seguir aí nessa jornada dessa disciplina. Um abraço e até breve.